Irmãos e irmãs, graça e paz. É uma alegria para mim. Sou o pastor Fábio Porto, da Primeira Igreja Batista em Barra do Rocha. E gostaria de, nesse momento, agradecer ao pastor Neto pela oportunidade e o convite de partilharmos um pouco da palavra de Deus nesses momentos tão complicados que estamos vivendo, né? Momentos de pandemia, momentos de muita apreensão, onde são apontados diversos caminhos, onde são até afirmados ações que Deus fez e aquelas que Ele não fez, enfim. É um momento da gente refletir, é um momento da gente se aquietar também, é um momento da gente prestar bastante atenção no que o Espírito Santo tem dito, no que o vento do Espírito tem nos levado para compreendermos melhor a situação e a palavra de Deus. Eu gostaria de propor aos irmãos uma breve reflexão sobre o caminho dos cristãos. O caminho dos cristãos. Eu gostaria de basear essa nossa reflexão em Hebreus capítulo 10, versículo de número 20, onde está escrito assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Gostaria de pensar com os irmãos, não vamos fazer aqui uma exegese completa do texto, mas eu gostaria de trabalhar um pouco só essa hermenêutica, esse sentido de caminho para os nossos dias. E os cristãos das primeiras comunidades se sentiam, antes de tudo, seguidores de Jesus. Para eles, crer em Jesus Cristo é entrar no seu caminho, seguindo o que? Os passos desse mestre. E na carta aos Hebreus, nesse capítulo 10, versículo de número 20, está escrito que é um caminho, mas é um caminho novo e é um caminho vivo. Não é um caminho transitado pelo povo de Israel no passado. Não é um caminho inaugurado por outras religiões, pelo contrário, é um novo caminho, um caminho que foi aberto, um caminho que foi inaugurado por Jesus de Nazaré para que possamos caminhar. E este caminho é um percurso que vem sendo construído, passo a passo, ao longo de toda a vida do cristão. Às vezes, parece simples e fácil, outras vezes, duro e difícil transitar por esse caminho. No caminho, há momentos de segurança e de alegria, como também horas de cansaço e de desânimo. Caminhar seguindo os passos de Jesus é tomar decisões, é superar obstáculos, é abandonar caminhos falsos, é descobrir horizontes novos. Tudo faz parte do caminho. Os primeiros cristãos se esforçavam para percorrê-lo, mas eles tinham uma coisa muito linda, eles caminhavam com os olhos fixos em Jesus, pois sabiam que só Ele inicia e consuma a nossa fé, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Infelizmente, o cristianismo odierno não tem suscitado seguidores, mas apenas adeptos de uma religião. Isso é preocupante, porque Jesus quer discípulos e não adeptos. Ele quer adoradores e não admiradores. E Jesus não nos chama para cumprirmos obrigações religiosas, mas para vivenciarmos o caminho que foi aberto por Ele. Lembrando, esse caminho, ele é novo e ele é vivo. E precisamos, meus irmãos e irmãs, passar de comunidades de adeptos para comunidades de discípulos. E esses que trilham o caminho do Cristo. Só assim vamos aprender a viver identificados com o reino de Deus, que está muito confuso na vida de muitas pessoas. E aí eu queria fazer uma pergunta. Será que possuímos um vigor espiritual capaz de nos sustentar diante dos desafios deste mundo? Como, por exemplo, em uma pandemia? Meus irmãos, muitos são os fatores que apontam essa mediocridade espiritual vivida por muitas pessoas. Mas a principal causa é a falta de adesão a esse caminho, que é o caminho de Cristo. E quando não caminhamos com Ele, perecemos de significado. Quanta falta de sentido nos dias de hoje. Muitas pessoas não vivenciaram uma maravilhosa transformação, visto que suas vidas não têm como centro Jesus, o Cristo, e muito menos a sua palavra relatada nos evangelhos. Chegou o momento, meus irmãos, o momento de colocarmos no centro da nossa vida Jesus e sua boa nova. Precisamos fixar o nosso olhar em Cristo e sintonizar a vida de Cristo com a nossa, acolhendo o Espírito Santo como companheiro da caminhada. Os 4 evangelhos
Eles foram escritos para que possamos nos aproximar de Jesus como ele era, recordando com fé e amor aquilo que ele fez com as primeiras comunidades e conosco nos dias de hoje. Por isso, meus queridos, os evangelhos convidam a entrar nesse processo de mudança, de seguimento de Jesus e de identificação com o seu projeto. São relatos de conversão e com essa mesma atitude eles devem ser lidos hoje, pregados, meditados e também guardados no coração. Precisamos de muita humildade diante da palavra. E desta forma, ouvir a palavra de Deus nos dará força para a transformação necessária que cada um de nós precisa desenvolver em suas vidas. E isso é individualmente, mas isso também é comunitário. Para tempos de crise e incertezas como o nosso, a Bíblia nos sugere a esperança no Cristo de Deus, no Cristo ressuscitado. Meus irmãos, Jesus é o cumprimento dessa promessa. Para quem vive perdido nos labirintos da vida, sem conseguir acertar o caminho, Cristo nos propõe um novo e vivo caminho. E esse caminho gera vida. E esse caminho ele é abundante, porque é um caminho proporcionado por aquele que caminha conosco, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo não vem com o propósito de nos condenar, mas de nos libertar para uma vida com sentido. E assim como eles tinham nessa doxologia, vamos também pensar e convidar e caminhar a partir desse convite do Espírito Santo, que o Cristo de Deus nos leve à sala do trono, que pode ser o nosso coração de adorador, para a gente adorar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então, meus irmãos, dessa belíssima igreja aí em Valença, que o Pai continue abençoando todos vocês, que o Pai continue nos abençoando e que possamos ter a certeza de que o novo e vivo caminho que foi inaugurado por Jesus é convite dele em todo o tempo para que nós caminhemos por ele. E que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.